leva o seu nome como forma de o homenagear. É o 4º ano consecutivo em que se realiza. Este ano, devido às circunstâncias que todos conhecemos, foi feito de maneira ligeiramente diferente. Tivemos um elevado número de amostras também, cerca de 60 vinhos. A única diferença é que, habitualmente, os membros do júri que avaliam esses vinhos vêm de todo o país, nomeadamente muita gente de lojas de vinhos, restaurantes, jornalistas, sommeliers, etc. E este ano, é evidente que não podíamos trazer cá essa gente toda. Os vinhos foram avaliados apenas por 7 provadores, enólogos do Dão, portanto, profissionais do Dão, que fizeram parte desse painel de provas. Escolheram-se assim os melhores 10 brancos e os melhores 10 tintos, e dentro desses 10 elegeram o melhor branco e o melhor tinto, e são esses vinhos que nós vamos provar. Portanto, vamos ter uma prova pesada, são 20 vinhos, 10 brancos mais 10 tintos. Vamos manter um certo ritmo, vão ser servidos os 5 copos, que depois vamos falar de cada um dos vinhos, e depois no final eu peço-vos para despejarem esses 5 copos e passamos aos 5 seguintes. Interrompam-me sempre que quiserem, eu estou aqui para responder a todas as vossas questões, aquelas que eu souber, pelo menos, e é assim, vamos avançar. Podem começar o serviço. Vamos provar vinhos do Dão, breves palavras sobre a região. O Dão é uma região clássica, uma região tradicional em Portugal. É uma região de interior, tem a Bairrada, no seu lado mais litoral. Entre o mar e o Dão está a região da Bairrada, e depois tem regiões mais interiores ainda, como a Beira Interior, como todo o nome indica. Portanto, o Dão está no centro do país e é uma região com alguma homogeneidade, mas também com zonas diferentes. O Dão não é todo igual, tem zonas mais altas, tem zonas mais baixas. Há aqui uma influência grande, sobretudo, da serra, das cadeias montanhosas e da Serra da Estrela, que afeta, do ponto de vista positivo, algumas das sub-regiões do Dão. O primeiro vinho que vamos servir é um monovarietal, ou seja, um monovarietal é um vinho feito de uma só casta, de uma só uva. Estes 5 primeiros vinhos vão todos ser apresentados, são vinhos de uma só uva, de uma só casta. O primeiro é um bical da adega cooperativa de Penalva do Castelo. Chama-se adega de Penalva Bical, não é esse que está a ser servido. Esse é o Quinta dos Carvalhais, portanto, esse é o número 2. Não sei se a menina aí está a servir o mesmo ou não. Ok, então troquem de copo, por favor. Não sirva no primeiro copo, esse é o vinho número 2. Isso está errado. Sirvam esse vinho no segundo copo, portanto, quem está servido no primeiro copo é só trocá-lo para o segundo. E vamos então esperar que sirva esse copo para servirmos depois o seguinte. Esse é o vinho número 2. A lista dos vinhos está lá, afixada, e eles estão por ordem. Desculpem lá, este acidente de percurso, faz parte. Bom, mas entretanto falo-vos um bocadinho da casta bical, que é aquela que vai dar corpo ao primeiro vinho. O bical não é outro senão o borrado das moscas. O nome tradicional do Dão é borrado das moscas. E borrado das moscas porquê? Porque as uvas, quando ficam maduras, as uvas bical, ficam com umas pontinhas pretas que parece que as moscas andaram por lá e deixaram alguma coisa pelo caminho. Na bairrada chama-se bical, é o nome oficial, aliás, hoje em dia é bical. Um dos problemas que nós temos em Portugal é as chamadas homonímias e sinonímias, ou seja, muitas vezes chamamos o mesmo nome a castas diferentes e outras vezes chamamos nomes diferentes à mesma casta. O bical é uma casta que existe no Dão e na Bairrada, sobretudo. Na Bairrada chama-se bical, no Dão chama-se borrado das moscas, embora a maior parte dos produtores do Dão já adotem o nome oficial, que é o bical. É uma uva muito, muito interessante em termos aromáticos, mais interessante até que o encruzado, quando jovem. Quando jovem o bical é bem mais aromático do que o encruzado. Não tem depois a frescura ácida do encruzado, mas isso já lá vamos, quando chegarmos ao encruzado já falamos um pouco disso. Mas é uma uva antiga, é uma uva clássica e que faz vinhos, sobretudo quando jovens, muito interessante. Não quer dizer que não tenha capacidade de evolução. A capacidade de evolução de um vinho branco assenta sobretudo no equilíbrio entre o corpo e a acidez. Um vinho branco, se tiver corpo, se tiver estrutura, se tiver um certo teor alcoólico, 12 é suficiente, 12, 12,5, 13, e se conseguir aliar isso a uma boa frescura ácida, temos um vinho longevo. Por isso o vinho bical
é um vinho que envelhece bem também, mas é preciso assegurar que o Bical tem essa frescura ácida. Ao contrário do encruzado, com a maturação, à medida que as uvas vão amadurecendo, as uvas Bical vão perdendo alguma acidez. E à medida que vão perdendo acidez, vão também perdendo potencial de longevidade. Portanto, um Bical com pouca acidez não será um vinho longevo. Neste caso concreto, estamos a falar de um vinho que tem 6 gramas-litro de acidez. Para vocês pode não significar muito, sobretudo para aqueles que não são enólogos ou que não são profissionais do vinho, mas 6 gramas-litro é uma ótima acidez. Só para vos dar um comparativo, a maior parte dos vinhos Alvarinho de Monção e Melgaço não chegam às 6 gramas-litro. Portanto, andam pelos 5,40, 5,50, 5,70. Portanto, 6 gramas-litro é uma ótima acidez, o que significa que um Bical como este será sempre um vinho longevo. É um vinho só de inox, portanto não teve fermentações em barrica nem nada. Portanto, aquilo que sentimos aqui são os aromas clássicos da casta. Vou começando a provar, que a gente agora vamos andando por aí fora. Não esperem que estejam os 5 copos servidos. Vamos provando um a um. Começamos pelo copo número 1 até ao copo número 5. Vão ver que este vinho da Adega de Penalva é um vinho bem estruturado, é um vinho sólido, encorpado. E essa é uma das características do Bical. O Bical faz vinhos untuosos. Mas depois também perfumado, tem um certo perfume, um certo floral, um aroma floral muito bonito. Por vezes aparece alguma fruta tropical também, de ananás, mas na boca, se repararem, fica depois uma boa acidez, uma boa frescura. Vocês vão me ouvir falar hoje muito de acidez. Acidez, acidez, acidez. Acidez é, de facto, uma das características fundamentais de um vinho com idade. É evidente que um vinho não é bom só por ser ácido. Há vinhos muito ácidos que não são bons. Mas um vinho que não tenha acidez nunca é bom. A acidez é fundamental para assegurar o equilíbrio de um vinho branco ou de um vinho tinto. Aqui o que temos é um Bical purinho, de ótima qualidade. Este vinho é muito bom. Se o compararem com alguns Bical da Bairrada bem mais caros, este vinho está lá em cima. Só para terem uma ideia de preço, este vinho custa cerca de 7 euros, o que é uma relação qualidade-preço absolutamente imbatível. Aliás, a Adega de Penalva tem vários vinhos, e sobretudo estes monocastas, a linha de monocastas deles, tem vinhos com uma relação qualidade-preço absolutamente extraordinária, baratos demais. Alguma questão? Podemos passar ao segundo? Bom, o segundo, passamos ao encruzado. Os 4 vinhos seguintes são encruzados. São os encruzados que o júri do concurso entendeu serem os melhores, digamos assim. Encruzado é, como todos sabemos, a uva branca emblemática do Dão. Hoje, quando se fala de Dão branco, fala-se em encruzado. É a uva mais cara também. Os produtores que vinificam e compram uva, a uva que pagam mais caro é o encruzado. Aliás, este ano já ouvi falar que o encruzado está a chegar a €1 o quilo. O que diz muito da procura que existe pela casta encruzado. Encruzado, mais do que uma casta, tornou-se uma categoria de vinho. As pessoas vão a um restaurante ou a uma loja e pedem um encruzado. E isso já diz muito sobre a valia da casta. No entanto, há 50 ou 60 anos ninguém sabia o que era isso de encruzado, ou poucas pessoas sabiam. Só para ter uma ideia, o encruzado é a casta mais jovem que existe em Portugal, é aquela que conhecemos há menos tempo. A primeira vez que se começou a falar na palavra encruzado foi já nos anos 40. Só para terem um termo de comparação, o Chardonnay, a primeira vez que se escreveu a palavra Chardonnay era um documento dos monges de Cister, em França, em 1330. 1330. Mas se quiserem uma comparação com uma casta mais portuguesa, a primeira vez que se falou em malvasia fina, porque há uma família muito grande de malvasias, e lá chegamos, foi em 1515. Portanto, a malvasia das castas mais antigas que existe no mundo, porque estas castas vieram da Europa, é uma das castas mais antigas do mundo, a família das malvasias, enquanto já era conhecida dos romanos, e a malvasia fina, que é aquela que existe no Dão, é conhecida desde 1515, e, no entanto, o encruzado é a mais recente de todas. Portanto, na prática, nós não sabemos nada de encruzado, ou sabemos muito pouco. Estamos ainda a experimentar. O primeiro encruzado varietal, e hoje parece que existiram desde sempre,
Mas a primeira vez que se fez um vinho só de encruzado foi precisamente o Quinta dos Carvalhais, essa marca que tem no copo, no segundo copo, em 1992, na colheita de 92. Vejam que foi ontem. 92 em termos de vinho foi ontem. Até aí nunca se tinha feito um encruzado, 100%. Para vos dar outra ideia, no final dos anos 80, a percentagem de encruzado nas castas brancas do Dão, nas vinhas brancas do Dão, não chegava a 2%. No final dos anos 80. Vejam como o encruzado disparou em 2 ou 3 décadas. O que diz muito da valia da casta. Então, quais são as principais características do encruzado? Aquela que para mim é mais importante e que define a sua qualidade é a capacidade de reter a acidez com a maturação. Ou seja, o encruzado é uma uva que amadurece, portanto, cria vinhos com estrutura, sólidos, com corpo, com álcool também, mas sem perder a acidez. A uva é um fruto, como outro fruto qualquer. Se nós comermos uma pera, uma maçã, e se a comermos verde, só vamos sentir acidez, não vamos sentir doçura nenhuma. A uva, tal como a pera ou a maçã, à medida que vai amadurecendo, à medida que vai ganhando açúcares, e são esses açúcares que depois são transformados em álcool, à medida que vai ganhando açúcares, vai perdendo acidez. E há umas castas que perdem mais acidez do que outras à medida que ganham esses açúcares. A encruzado é das excelentes castas que mantêm a acidez com a maturação. E essa é uma das razões principais para a sua mais-valia, digamos assim, no Dão. Mas não é só virtudes. Um dos defeitos do encruzado, se é que assim se pode chamar, é que quando é jovem é muito neutro. O encruzado fermentado apenas em uma cuba de ácido passar por madeira sem oxigenar, uma das coisas que a madeira faz é abrir o vinho, dar-lhe ar, digamos assim, dar-lhe espaço, dar-lhe mundo, se quisermos. O encruzado de uma cuba só de inox, jovem, portanto com 2, 3 meses, quase não cheira a nada. Ao contrário do bical, ao contrário da malvasia fina. Para que esse encruzado cheire, para que tenha aroma, ou se fermenta em barrica, parte ou na totalidade em barrica, ou então é preciso esperar por ele. E o encruzado é daquelas uvas que agradece que se esperem por ele. Um vinho de encruzado torna-se excelente com 2, 3, 4, 5 anos de garrafa e envelhece durante 10 ou 20 anos. Este vinho que aqui temos, portanto, o Quinta dos Carvalhais, é o 2019, o mais recente. Vão ver que não tem um aroma muito exuberante, está muito, muito jovem ainda. O primeiro impacto aromático até é da barrica. Temos aqui um bocadinho de tosta, um bocadinho de baunilha da barrica. Este vinho iniciou a fermentação em inox e depois terminou em barricas novas. Não sendo muito exuberante de aroma, muito intenso, vejam depois como é que ele se comporta na boca. Na boca é uma explosão. Sente-se a untuosidade, a cremosidade do encruzado e depois aquela acidez muito fina, muito incisiva, muito precisa, que é de facto o garante de longevidade deste vinho. A acidez é o principal fator de longevidade num vinho, seja ele branco, seja ele tinto. Num tinto, depois temos os taninos, que também são um importante fator de longevidade, taninos esses que no branco praticamente não existem, ou existem em muito pequena quantidade. E depois temos o álcool, que será o terceiro fator de longevidade. O álcool é o fator de longevidade menos importante, ao contrário do que se possa pensar. A acidez é o mais importante e, em segundo lugar, no caso do vinho tinto, virá o tanino. O encruzado da Quinta dos Carvalhais é um clássico, é o encruzado mais antigo que existe. Como eu digo, foi o primeiro a aparecer, na colheita de 92. E o que temos aqui é um vinho com 13,5 de álcool e 6,5 de acidez. 6,5 de acidez. 6,5 de acidez é uma acidez que já se aproxima de alguns vinhos verdes, em termos de percentual de acidez. Só que com 13,5 de álcool. E é isto que torna estes vinhos de encruzado notáveis e é isso que lhes dá uma longevidade tremenda, que é conseguir aliar uma estrutura, um teor alcoólico bom, com uma acidez muito fina, muito precisa, muito incisiva, que lhe dá depois a longevidade. Este vinho está novíssimo. Vai ser muito melhor daqui a 2 anos do que aquilo que é hoje. Agora precisa de tempo de garrafa. Vê aquilo no nariz, ele não abriu muito. É um vinho que está muito discreto. É natural no encruzado de 2019. Precisa de mais tempo. No vinho número 3, já temos mais um ano. É o titular, o encruzado 2018, da empresa Caminhos Cruzados.
Já agora, o primeiro vinho é de Penalva do Castelo, o segundo, Carvalhais Mangualde, e aqui Caminhos Cruzados estamos a falar de Nelas. Curiosamente, um dos enólogos que faz o Caminhos Cruzados, o Manuel Vieira, foi precisamente o enólogo que criou o Quinta dos Carvalhais em Cruzado e que reformou-se da Sograp já há uns anos e está a trabalhar com outros enólogos na empresa Caminhos Cruzados. Aqui já se faz a fermentação em barrica, portanto é um vinho com fermentação total em barrica, onde estagiou 9 meses. Este vinho e o anterior, em termos de PVP, preço de loja, praticamente o mesmo, à volta de 13 euros. Vão ver que no nariz já se sente alguma evolução, já não é um vinho tão jovem quanto o anterior, já tem mais intensidade aromática, a barrica continua cá, então, tal como o anterior teve fermentação em barrica, e portanto estas notas mais tostadas são reflexo disso. Agora, o que é importante é que o vinho, com o tempo, a fruta passe por cima da barrica. A barrica nunca deve estar por cima da fruta. E o encruzado é um daqueles vinhos em que podemos e devemos dar-lhes tempo. Se passarmos para o vinho número 4, ganhamos mais um ano. O vinho número 4 é o Soito Encruzado 2017. Começámos com o Bical 2019, depois tivemos o Encruzado 2019, Encruzado 2018 e agora Encruzado 2017, da Soito Wines, que é a minha empresa de Mangualde. Este vinho apenas 50% foi à barrica, a outra metade fermentou em aço inoxidável. É uma prática cada vez mais comum. Como o consumidor quer cada vez menos barrica nos vinhos brancos, normalmente os produtores, muitas vezes, ou fazem toda a fermentação em barricas já usadas, barricas de 2, 3 anos, ou então, se utilizam barricas novas, fazem também uma parte do vinho em cubas de inox, que não transmitem aroma nem sabor, e depois misturam um com o outro para baixar, digamos assim, o nível de percepção daquela tosta e daquela baunilha que a madeira traz. Porque o consumidor hoje em dia é muito mais reticente aos aromas e sabores da madeira do que era há 10 ou 15 anos atrás. Veem que sendo um vinho de 2017 está novo, não é? Está aqui para estar muito tempo. Portanto, não há que ter medo de, sobretudo nos brancos do Dão, de os beber com alguns anos em cima. E quando eu digo alguns anos, se o vinho é bom, claramente 5, 6, 7, 8, 10, nas calmas. E às vezes muito mais. Eu tenho vinhos do Dão lá em casa dos anos 60 e 70, brancos, que estão magníficos. E não eram feitos com os cuidados com que são hoje. Portanto, é perfeitamente possível, num vinho como este, estar a bebê-lo daqui a 6, 7, 10 anos e ele estará perfeito. Com este ou qualquer um dos anteriores. Para ilustrar as tais características do encruzado que eu lhes falei, reparem que este Soito é um vinho que tem 14 graus de álcool, mas tem 6,7 de acidez. 6,7 de acidez é uma acidez de vinho verde. É uma acidez da região dos vinhos verdes. É muito raro conseguir encontrar 6,7 de acidez com 14 de álcool. E esta é uma das características distintivas da casta encruzado e é isso que a faz tão preciosa em termos de vinhos de longevidade, que é aguentar a acidez mesmo com maturações elevadas. Porque se colhermos o encruzado muito cedo, com 12 graus, ele não nos vai dar nada. Não nos vai dar os aromas e sabores. Porque se ele mesmo colhido com 13, 13,5, 14, quando jovem, não transmite grande coisa, precisa de tempo. Se o colhermos mais cedo, transmite menos ainda. Portanto, há castas que colhidas com 11,5, 12, expressam já muita fruta, muita intensidade, e há outras que não. Há outras que precisam de uma certa maturação para exprimirem o seu melhor. O problema é conciliar essa maturação, esse amadurecimento com a acidez. Umas conseguem, outras não. Para lhes dar um exemplo de uma casta que perde rapidamente a acidez com a maturação, a Fernão Pires, por exemplo, chamada Maria Gomes, na Bairrada. É uma casta que rapidamente perde a acidez com a maturação. No entanto, mesmo a Fernão Pires, na Bairrada e nas vinhas velhas, com produções muito baixas,
Este ano, por exemplo, que é um ano onde a acidez até está a cair bastante, ao contrário de 2019, que foi um ano fantástico em termos de equilíbrio ácido, este ano 2020 vai ser um ano muito complicado nessa matéria, porque quer brancas, quer tintas, não estão a amadurecer com a rapidez que nós queríamos em termos de maturação, mas estão a perder os ácidos rapidamente. Portanto, não é geral para todas as regiões, não é geral para todas as casas e não é geral para todas as castas. Mas é uma tendência que está a avolumar este ano e que é preciso ter muito cuidado com isso, sobretudo nos vinhos brancos. Mas estava eu dizendo que mesmo a Maria Gomes, se a produção for pequena, se obrigarmos a produzir pouco, consegue manter a acidez com a maturação. Mas não é uma casta feita para isso. O encruzado é feito para isso. Outra casta que naturalmente faz isso é o arinto. O arinto é uma casta que existe por todo o país e que naturalmente faz isso também. Finalmente, temos o último encruzado, que é o Índio Rei Grande Reserva 2017, da Amora Brava, aqui de Nelas. Já agora, em termos de preços, o Soito custa 17 euros. E este vinho, fizeram-se apenas 1000 garrafas, custa cerca de 40 euros a garrafa. Foi fermentado em barrica, teve 12 meses de estágio. E foi o vinho que ganhou o primeiro prémio de vinhos brancos. Portanto, foi o vinho que os 7 enólogos que provaram, entenderam como sendo o melhor vinho branco do concurso. É, portanto, o Índio Rei, Grande Reserva 2017, um 100% encruzado. É um vinho bem estruturado, claro. A madeira não está muito presente, a madeira está discreta. Se voltarmos aos dois primeiros encruzados, portanto, o copo 2 e 3, se calhar sentimos mais madeira em termos aromáticos do que neste último. Mas isso tem a ver, sobretudo, com o tempo que lhe foi dado. E com o tempo, o vinho acaba por integrar a madeira. Enquanto estes dois primeiros são muito novos ainda. Alguma dúvida sobre encruzados? Interrompam-me, não me deixem falar sozinho. Diga. Uhum. É difícil responder a isso. Eu acho que deve haver vários perfis. Mais do que o perfil do encruzado do Dão, deve haver o perfil da casta, sim, a casta deve lá estar, e em todos eles eu reconheço a casta está aqui, e este equilíbrio ácido é importante. Depois, o perfil regional, sim, mas dentro do perfil regional, o perfil de cada produtor. Não é saudável que todos façam o encruzado da mesma maneira. Não é bom. É importante que o produtor deixe a sua marca. É evidente que há produtores que deixam mais marca do que outros. Há vinhos que não estão aqui, cujos encruzados são completamente diferentes destes. Veja aqui o produtor, por exemplo, daqui do Perdigão, tem um encruzado que não tem nada a ver com estes em termos de perfil. O Vila Oliveira, da Passarela, é um encruzado também diferente em termos de perfil. São encruzados onde o produtor deixou a sua marca de forma muito forte. E isso é muito importante. Portanto, eu não diria que há um estilo encruzado de Dão, nem deve haver. Da mesma maneira que em Bordeaux encontramos diferentes estilos de vinhos tintos e em Borgonha encontramos diferentes estilos de vinhos brancos e de vinhos tintos. E é isso que é saudável. Agora, o que é importante quando se faz um vinho de uma casta, como é o caso do encruzado, é que a casta seja evidente. Porque se nós vendermos um vinho como sendo de uma casta e pudesse ser uma coisa qualquer, porque não encontramos a casta lá, encontramos sobretudo madeira, ou encontramos sobretudo aromas artificiais, ou encontramos sobretudo outras coisas que nada têm a ver com a casta, isso é que eu condeno vivamente. Se me aparecer um encruzado a cheirar a maracujá, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Agora, qualquer um destes 4 encruzados espelha aquilo que é o encruzado do Dão. Espelham-no de maneira diferentes e, como eu digo, outros produtores haveria que poderiam estar aqui a mostrar encruzados diferentes igualmente. Podemos passar aos próximos? Então vamos despejar estes 5 copos.
e podemos continuar o serviço. Até agora tivemos vinhos monocasta, ou vinhos varietais, como lhe queiram chamar. A partir de agora vamos ter vinhos blend, mistura, de lote. Tradicionalmente, os vinhos portugueses são vinhos de lote. Quando se faz um lote, quando se faz um blend, uma mistura, a ideia é ir buscar o melhor de cada casta. Raramente as castas são completas, ou produzem vinhos completos, originam vinhos completos. Normalmente é da complementaridade que nascem os grandes vinhos. Isto não é uma regra geral, há obviamente exceções e muitas. Há castas que só por si fazem grandes vinhos, o Encruzado e a Touriga Nacional é um exemplo. Mas, no que a mim me diz respeito, por exemplo, os melhores vinhos do Dão, que eu já provei, se eu quiser escolher os 2 ou 3 melhores brancos e os 2 ou 3 melhores tintos, são invariavelmente blends, misturas. Do Encruzado com Malvasia e Cercial ou Vacão, por exemplo, Touriga com Alforcheiro e Jahan, por exemplo. E porquê? Onde é que está o valor do lote? Nem todas as castas dão tudo. O Encruzado, muitas vezes, falta-lhe a tal exuberância aromática, o tal perfume, sobretudo quando é jovem. É muito mais fácil fazer um branco jovem no Dão, que impressiona, se lhe misturarmos outra casta, seja ela bical, seja Malvasia fina, por exemplo, do que ser só Encruzado. Não obstante, o coração, a espinha dorsal dos brancos do Dão é efetivamente o Encruzado, da mesma maneira que a espinha dorsal dos tintos do Dão é a Touriga Nacional. Agora, em cima dessa espinha, nós depois vamos montando carne, músculo, nervos, para fazer o vinho completo. É evidente, mais uma vez, isto não é um dogma. Há muitíssimos vinhos de uma só casta que são absolutamente extraordinários, mas em Portugal a tradição normalmente é a complementaridade, é a mistura de castas, indo buscar o melhor de cada uma. E o que é que se procura nestes casos concretos? O que temos aí é o Doners, portanto, um Encruzado e bical. Aqui misturámos o bical, como viram na prova anterior, tivemos primeiro um bical e depois 4 encruzados. Agora temos a mistura dos dois, o Encruzado e o bical. Um vinho de 2016, portanto já com uma certa idade, de Tábua, de um produtor, Carlos Alexandre Godinho Gomes. Tem 70% encruzado, tem 30% de bical e tem só inox, não tem madeira nenhuma. Veja o perfume dele. E atenção, estamos a falar de um vinho de 2016. Já tem aqui uma certa evolução aromática, mas é uma evolução muito positiva. Muito positiva. Já começam aqui a aparecer uns toques de frutos secos. Eu estou a provar este vinho pela primeira vez. Nunca o tinha provado e estou muito agradavelmente surpreendido com ele. E sou insuspeito porque nem conheço o produtor. Não faço ideia, não o conheço. E, no entanto, tem aqui um vinho muito interessante. Infelizmente não sei o preço dele, porque andei a pesquisar e não consegui encontrar. E mesmo na loja online da feira está outro vinho dele, mas um tinto, não este. Portanto, não sei quanto custa, mas pelo preço do tinto presumo que seja um vinho de um preço muito acessível. Perdão? O primeiro vinho da segunda parte, que é o Doners, Encruzado bical 2016. 70% encruzado, 30% bical. Vejam a frescura de boca que ele tem. E foi, mais uma vez, a acidez que o aguentou. É um vinho de 2016 e está aqui para estar. Daqui a mais 4, 5, 6 anos, este vinho continua aqui a falar connosco. E é um vinho só de inox. Madeira, nada, zero. Eu lembro-me de um Encruzado, que ainda hoje permanece como uma das referências dos vinhos brancos para mim, na região do Dão, da Quinta das Marias. A Quinta das Marias tinha a tendência de abusar muito da madeira, nos primeiros tempos, há 10, 15 anos.
e em 2011 fez um encruzado só de inox, onde não pôs madeira alguma. Esse encruzado de 2011, ainda hoje, é um vinho absolutamente monumental. A complexidade que foi ganhando não o foi buscar à barrica, foi buscar ao próprio vinho, porque ele foi evoluindo na garrafa e ganhando complexidade. É disso que o encruzado precisa. Ou qualquer vinho branco do Dão que tenha a tal espinha dorsal de encruzado, como é o caso deste vinho, que tem 70% de encruzado. Aqui, encruzado e bical. O perfume vem do bical. A garra, a estrutura, é encruzado. No segundo copo, temos o lote mais tradicional da região do Dão, que é precisamente a mistura de encruzado e malvasia fina, que é um lote bastante mais comum do que encruzado e bical. Este vinho é o Quinta do Cerrado, reserva 2017, portanto também já não é novo. Apenas 30% passou por madeira, os outros 70% não. E é 50% encruzado, 50% malvasia fina. Custa cerca de 9 euros a garrafa. A malvasia fina, ao contrário do encruzado, é das castas mais antigas que temos em Portugal. Vem de uma família muito grande de malvasias, são mais de uma dúzia de malvasias, que já eram conhecidas dos gregos e dos romanos. É uma casta do Mediterrâneo. Há vários tipos de malvasia. Malvasia corada, malvasia reia, malvasia fina, muitíssimas. A malvasia fina é a mesma casta que na Madeira chamam boal, por exemplo. E era a casta que antigamente no Dão chamavam arinto do Dão. E nos anos 60, 70, 50, esta casta, malvasia fina, representava cerca de 70% dos encetamentos brancos do Dão. Era a casta branca de longe mais plantada no Dão. As suas principais características é, de facto, a intensidade aromática. É uma casta muito intensa do ponto de vista aromático. É uma casta que transmite um bom volume de boca também. Falta-lhe é a frescura ácida, aquela precisão do encruzado. E é por isso que o lote de malvasia e encruzado funciona bem, porque há uma complementaridade. Veem que de aroma são vinhos muito mais expansivos do que os encruzados. Os encruzados são vinhos muito mais fechados, enquanto estes são muito mais exuberantes. Mas os outros vão mais longe, em termos de tempo. Quem quiser guardá-los, quem souber esperar por eles, vai ter gratas surpresas daqui a alguns anos. O terceiro vinho é um Julia Kemper 2017, o mesmo ano, exatamente, e também encruzado e malvasia fina em partes iguais. Portanto, se quiserem, a fórmula, se assim se pode chamar, é exatamente a mesma do vinho número 2. Portanto, o vinho número 3 é Julia Kemper 2017, o vinho número 2 é o Quinta do Cerrado 2017. Ambos malvasia fina encruzado em partes iguais. Muda aqui é o estilo do produtor, naturalmente. A zona do Dão também é diferente. A Quinta do Cerrado vem de Carregal do Sal, Julia Kemper de Mangualde. Portanto, zonas diferentes do Dão com características diferentes também. Embora os solos do Dão sejam, de todos eles, de base granítica, há diferenças, claro. Uns com mais areia, outros com menos areia. Há diferenças também a nível climático. Há zonas do Dão mais úmidas, outras mais secas. Umas mais frias, sobretudo durante a noite. E a frescura noturna é muito importante nesta fase onde nós estamos, da maturação das uvas. Ter um dia de sol, mas depois uma noite fria, é excelente para as uvas brancas. É a melhor coisa que se pode dar às uvas brancas, é ter noites frias. Com o Julia Kemper já subimos de preço para os 16,50 €. E os dois últimos vinhos vão ser blends, lotes mais complexos. Já não é aquela coisa tão imediata do encruzado de malvasia,
vamos buscar aqui outras castas do Dão. E que castas é que temos então neste primeiro? É o Casa da Passarela, o Abanico Reserva 2018. Aqui temos uma mistura muito grande de castas, que são vinhas mais antigas. Temos Bical, Cercial, Barcelo, Tarrantês, Encruzado, um conjunto variado de castas. De todas estas, eu queria chamar-lhes a atenção para uma que é muito importante, cada vez mais importante no Dão, e que deve ser mais acarinhada pelos produtores e mais plantada, precisamente pela tal frescura ácida, que em contexto de alterações climáticas se vai tornar cada vez mais determinante, que é o Cercial branco. O nome oficial é Cercial Ifen branco, portanto é preciso dizer branco, pelo menos quando escrevemos, Cercial branco. Porquê? Para o distinguir dos outros cerciais. E aqui voltamos à questão das homonímias e sinonímias, que é, há 3 castas com o nome cercial, na verdade, que são completamente diferentes, mas escrevem-se de maneira diferente. Temos o Cercial da Madeira, que é com S, Cercial, começa com S. Temos o Cercial da Bairrada, que é Cercial com I, portanto o segundo é um I, Cerci com I, ao. E o Cercial do Dão, que é Cerceal, com 2 S. São 3 castas completamente diferentes, nada tem a ver umas com as outras, mas tem uma característica comum, que é precisamente a frescura ácida. São castas que conservam uma excelente frescura ácida. E este vinho tem, de facto, uma conjugação variada de castas. E a isso associa uma outra coisa, que é a altitude. Cada 100 metros que nós subimos, acima do nível do mar, ganhamos, em média, 0,6 graus de descida de temperatura. Okay? Portanto, se eu tiver um vinho à cota 0, uma vinha à cota 0, e uma vinha a 500 metros, tenho 5 vezes 0,6 de diferença de temperatura para baixo. Estão a seguir-me? O que é que isto significa? Significa que as noites em altitude são bastante mais frescas do que as noites nas zonas mais baixas. E isso imprime um caráter às uvas que são plantadas em altitude. Aqui estamos a falar, nestes 2 últimos casos, de vinhas na ordem dos 500, 550, 600 metros. E o que é que isso nos traz? Traz-nos noites mais frias e maturações mais lentas. As uvas, quando são obrigadas a amadurecer muito rapidamente, sobretudo as uvas brancas, perdem rapidamente os seus aromas. Se amadurecerem muito lentamente, vão conservando esses aromas. Regra geral. É evidente que isto varia de casta para casta. Mas com altitude temos normalmente condições mais favoráveis às uvas brancas. E, portanto, este é o caso da Passarela Abanico Reserva 2018. Fermentou e estagiou durante 2 meses em balseiros de carvalho. Balseiros são grandes barricas, se quisermos, de 3, 4, 5 mil litros. E depois estagiou 9 meses em barricas de 600 litros. Tem uma mistura grande de castas. O encruzado não é a casta dominante aqui. Tem razão, este aqui é. O encruzado não é a casta dominante. Como veem, o vinho passou muito tempo em madeira, mas a madeira não é perceptível, porque a madeira era usada. Não apenas madeira de grande capacidade, madeira de grande volume, mas usada. Quanto mais pequena for a barrica, mais aromas e sabores da barrica transmite ao vinho. E a razão é óbvia, porque menor é o vinho que está em contacto com... menor o volume de vinho que está em contacto com uma superfície maior de barrica. Se tivermos uma barrica muito grande, ou um balseiro muito grande, a parte de vinha, o percentual de vinho que está em contacto com a barrica, o volume de vinho que está em contacto com a barrica é menor. A relação barrica-vinho é mais favorável ao vinho do que à barrica. Quanto mais pequena for a barrica, mais favorável é à barrica a relação vinho-barrica. E, portanto, aquilo que nós queremos, e cada vez mais se usam, sobretudo para fermentações de vinhos brancos, barricas de dimensão maior, 400, 500, 600 litros. Neste caso concreto, porque a barrica tradicional anda nos 225 litros, 250 litros por vezes. Neste caso concreto, ele nem sequer fermentou em barricas de 600 litros. Estagiou depois nessas barricas de 600 litros, mas fermentou em grandes balseiros usados.
O que temos aqui é um perfil de Dão clássico. Temos aqui uma conjugação variada de aromas, uma grande complexidade aromática. Temos notas mais vegetais, de mato seco também, especiarias. Mas depois, aquela enorme frescura de boca, que é característica dos vinhos do Dão, e então, em altitude, essa frescura é mais acentuada ainda. Aqui, só para ter uma ideia, é o vinho mais ácido em prova, tem quase 6,9 de acidez, o que é uma acidez muito, muito considerável. E que, de facto, lhe dá uma dimensão muito grande e uma longevidade enorme. Nem por isso é muito caro, estamos a falar de um vinho que custa cerca de 9 euros. Portanto, para um vinho com esta complexidade, é um preço muito interessante. O último vinho é o Conde Anadia, reserva 2018, Mangualde. Aqui temos encruzado, malvasia, cercial e depois uma uva que agora se começa a falar cada vez mais na região do Dão e que, se queremos acidez, é talvez a mais ácida de todas, que é a uva cão. E há várias uvas em Portugal que têm a palavra cão, tradicional, e normalmente, quando tem a palavra cão, são uvas ácidas. E porquê? Porque os antigos utilizavam essa palavra para dizer que nem os cães as conseguiam tragar. Portanto, os cães não conseguiam comê-las. Há uma uva famosa na região de Bucelas, que é o esganacão, que é o mesmo que o cercial da Madeira, que não tem nada a ver com o cercial do Dão, como já expliquei, que esganacão porque dizia-se que os cães, quando comiam aquilo, ficavam esganados, porque a acidez era tal que os cães morriam. E, portanto, a uva cão é também uma uva com uma acidez muito vincada, uma frescura muito vincada. E que é muito interessante para os lotes, para os blends. Ainda ontem, quem teve a oportunidade de assistir a um workshop, um seminário que houve aqui em Nelas, sobre as castas do Dão, uma parte dedicada precisamente às diferenças climáticas e às alterações climáticas, é a estação vitivinícola do Dão, aqui em Nelas, tem registros climáticos desde os anos 50. E, portanto, conseguimos saber hoje como é que essa curva funcionou. E, de facto, é assustador. É evidente que há variações de ano para ano, mas essas variações vão mantendo uma tendência. E a tendência é de noites cada vez mais quentes, durante o período de maturação, noites e dias cada vez mais quentes, cada vez mais secos e perdas acentuadas de acidez. E isso é válido tanto para o Dão, ainda por cima o Dão é uma região privilegiada nesse aspecto, face a outras regiões de Portugal, como é o caso do Douro, ou do Alentejo, ou do Tejo, que são regiões que não têm, de facto, a proteção montanhosa que o Dão tem. Mas é um problema muito sério. Portanto, cada vez mais vamos ter que pensar em castas, em variedades de uva, que consigam suprir a acidez que vai começar a faltar nos vinhos. E a componente ácida é absolutamente fundamental num vinho de qualidade, como eu não me canso de referir. Este vinho, Conde Anadia, custa 16 euros. Fermentou 2/3 em inox e apenas 1/3 em barrica. Como vem, a tendência é ter cada vez menos barrica, ou a ter barrica, porque a barrica é importante. A função da barrica, a função primeira da barrica, não é dar aromas de baunilha ao vinho, nem aromas de tosta ao vinho. Isso é um efeito secundário e, se calhar, nem sequer desejável. A primeira função da barrica é dar equilíbrio ao vinho, abrir o vinho em termos de oxigenação, de microoxigenação, e harmonizá-lo. Dar-lhe mais consistência a nível de cor, a nível de aroma e, sobretudo, a nível de cremosidade, de untuosidade. Para isso, muitas vezes, temos que levar, desculpem a expressão, temos que levar com a tosta, temos que levar com a baunilha. Porquê? Porque as barricas, antes de serem usadas, têm que ser novas, portanto, algum vinho tem que passar lá. Porque, idealmente, as barricas deviam ser usadas. Devia-se fermentar o vinho em barricas já com 1 ano, 2 anos, uma, segunda utilização. Mas é evidente que tem que começar novas a algum lado. Esta é a minha opinião.
Não é uma opinião consensual, digamos assim. Mas há uma coisa que é um facto. O consumidor, sobretudo nos vinhos de segmento superior, cada vez quer menos madeira. O consumidor nos vinhos de segmento baixo entende a madeira como fator qualitativo. O que é que eu quero dizer com isto? Se formos a um supermercado e comprarmos um vinho normal por 2,5€ e a mesma marca tiver ao lado um reserva por 3,5€, a diferença vai ser a madeira. O consumidor de 3,5€ vai perceber que aquele é um reserva porque lhe vai saber a madeira, vai-lhe saber a baunilha, vai-lhe saber a tosta. Ora bem, nós não queremos que os vinhos de 15€ saibam a vinhos de 3,5€. Portanto, e é isto que começa a afastar muitos consumidores dos vinhos com excesso de madeira. Dúvidas? Então, despejamos os copos e vamos passar aos tintos. Vocês não perguntam nada, deixam-me falar sozinho. Ainda temos mais 10 vinhos. Vão bebendo uma aguinha. Nos vinhos tintos vamos seguir o mesmo modelo dos brancos. Primeiro vinhos de uma só variedade, depois vinhos de blend, de lote. Curiosamente, não sei se têm noção disso, em Portugal as variedades que têm mais sucesso engarrafadas a solo são sobretudo brancas. Há muito mais vinhos brancos de uma só uva do que vinhos tintos. Pensem, para além do encruzado, Malvasia fina não há muitos, mas há alguns. Mas então Alvarinho, Loureiro, Arinto, Antão Vaz, há muito mais do que tintos. E que funcionam como categorias de vinho. Um Loureiro, um Alvarinho, um Antão Vaz, um Arinto, funcionam como uma categoria quase de vinho. Nos vinhos tintos temos a Touriga Nacional, temos um Alicante Boucher e um Syrah, eventualmente, se pensarmos em caixas estrangeiras, e daí para a frente já começamos a patinar. Já não há vinhos suficientes para criar uma categoria. Curiosamente, a casta mais plantada em Portugal, já lá iremos, a casta tinta mais plantada, é a tinta Roriz, e praticamente quase não há, contam-se os dedos de duas mãos, os vinhos de tinta Roriz que existem. São muito poucos. Há uma dúzia deles, vá. Então o que temos aqui no primeiro copo é um alfrocheiro. Bom, esta casta, este é o Opta, desculpem, antes de mais dizer que vinho é o Opta 2017, da Opta Wines. É uma empresa que trabalha sobretudo para exportação, mas está a fazer vinhos bem interessantes. E é um 100% alfrocheiro. Estagiou em inox e depois, fermentou em inox e estagiou em barricas usadas. O alfrocheiro é uma casta antiga do Dão. Não tão antiga quanto a Touriga Nacional, nem nada que se pareça. Aliás, até é uma casta que está no Dão desde o início do século XX, no final do século XIX ainda não era bem conhecida. Será uma casta pós-filoxérica, portanto, só apareceu depois da filoxera, e terá vindo para compensar as perdas em termos de volume, em termos de produção da Touriga Nacional. Mas já vos vou falar um pouco sobre a Touriga Nacional, quando chegarmos à Touriga Nacional. Mas o alfrocheiro foi uma casta que apareceu, então, sobretudo no início do século XX. A origem é mais ou menos desconhecida e, como vocês sabem, depois da filoxera, as vinhas do país todo e da Europa estavam arrasadas e houve que resolver o assunto plantando as videiras em enxertias, portanto, fazendo enxertias em bacelos americanos,
uvas resistentes à filoxera, mas que não eram as castas europeias. E, portanto, houve que fazer enxertias das castas europeias naquelas videiras norte-americanas. A Touriga Nacional deu-se muito mal com isso. Deu-se muito mal com quebras de produção acentuadas. E como o lavrador vivia de entregar uvas, não de fazer vinho, e mesmo de fazendo vinho, o que queria era ter produção, porque era pago em grau quilo, não é? Era pago pelo grau, mas sobretudo pelo quilo, interessava-lhe vender grandes quantidades de uva ou grandes quantidades de vinho. Se a Touriga começou a produzir muito pouco, havia que resolver o problema. O alforcheiro foi talvez a primeira casta que veio para resolver o problema. O alforcheiro já cá existiria, portanto foi plantada aqui, depois passou para o Alentejo, também há bastante alforcheiro, bastante, nem tanto, mas há algum alforcheiro no Alentejo, e para mim é uma das castas melhores que existem no Dão. Depois, com a renovação da Touriga, e já iremos falar disso quando chegarmos à Touriga, o alforcheiro perdeu algum protagonismo, mas para mim continua a ser uma grande casta do Dão e em muitos casos eu até a prefiro à Touriga, sobretudo a solo. A Touriga por vezes é demasiado exuberante. O alforcheiro tem as mesmas características aromáticas da Touriga, notas florais também, embora não as violetas da Touriga, não tem as notas citrinas da Touriga, mas tem uma fruta muito pura, muito limpa, muito bonita. Mais delicada até do que a Touriga Nacional, que muitas vezes é muito impositiva. Este Opta é um vinho de 2017, custa 25 euros. E apesar da barrica, porque é um vinho que se sente que teve barrica, teve aqui um bom estágio em barrica, tem aquela untuosidade, aquela cremosidade da barrica, que lhe arredondou também os taninos. O alforcheiro tem menos taninos que a Touriga Nacional. A Touriga Nacional muitas vezes é uma casta mais taninosa, embora não seja das mais taninosas do Dão, nem nada que se pareça. Quinta Roriz é muito mais taninosa. Mas o alforcheiro é uma casta muito delicada. Para comparar o alforcheiro e a Touriga, podemos pegar já no copo seguinte, que é o Val Divino, reserva 2015, de uma empresa de Tondela, herança lunar. Não, perdão, a Casa do Castelo, Touriga Nacional, reserva 18, de António Pedro Moraes, nelas. Vejam a exuberância da Touriga, o perfume da Touriga. Muito mais intenso, mais perfumado. Se voltarem atrás ao alforcheiro, vão ver um vinho bastante mais contido. A Touriga muito intensa, muito exuberante, o alforcheiro elegante, mas contido. Esta é a principal diferença entre a Touriga e o alforcheiro. É evidente que são vinhos de perfis distintos, de preços distintos também. O alforcheiro custa 25, este Touriga custa 9. Mas percebe-se bem a diferença entre as duas castas. A Touriga é aquilo que os brasileiros chamam, e nem sempre do ponto de vista positivo, como algo oferecida. Oferecida quer dizer fácil no pior sentido, digamos assim. Demasiado exuberante, espampanante. Se quisermos fazer uma comparação, a Touriga Nacional é uma espécie de top model. Quando entra na sala, toda a gente fica a olhar. A alforcheiro é uma figura muito mais simples, mas não menos elegante, não menos bonita, mas que não precisa de maquilhagem para sobressair. É a maneira como eu diferencio as duas. Os americanos têm uma expressão para aquilo que eu quero dizer, que é the girl next door, ou seja, não é top model, é aquela vizinha do lado por quem nos apaixonámos quando éramos miúdos e continuamos apaixonados por ela. Pelo menos é a minha relação com o alforcheiro é essa. Não quero com isto desprestigiar a Touriga, obviamente, que é, sem dúvida, não vou dizer que é a melhor casta portuguesa, mas é, sem dúvida, a casta que, se tivermos que escolher uma casta para ser a bandeira de Portugal, não pode ser outra que não a Touriga. Porque a Touriga é uma casta impactante, que deixa marca. E todas as grandes castas do mundo são castas impactantes. Castas que têm um caráter muito forte, que marcam.
Num vinho do Alentejo, se eu puser 20% de Touriga, aquele vinho deixa de me saber a Alentejo. Porque 20% de Touriga num blend é suficiente para a Touriga dominar. Isto diz muito do que é a força, a raça da Touriga. Vamos ver isso também no copo seguinte, que é o Soito Touriga Nacional 2015. Aqui já um Touriga de um preço mais elevado, estamos a falar de um Touriga 31 euros, o anterior é de 9, fermentado em lagar com 15 meses de barrica. Mais uns anos de idade, para não é um vinho tão jovem, aqui falamos de um 2015. Vejam a estrutura, o volume, a concentração que ele tem. A Touriga está lá, mas menos exuberante, mais concentrada. Aquela pergunta que me fez há pouco relativamente ao encruzado é válido para a Touriga. Temos muitos estilos de Touriga no Dão e é bom que assim seja. Uma Touriga do Álvaro Castro, por exemplo, nada tem a ver com este Soito. É uma Touriga a puxar mais para o lado do Pinot, se quisermos. Com aquela fruta muito bonita, muito delicada, a cereja, o floral. Aqui o que temos é volume, intensidade. É um outro estilo de Touriga. Mas a casta está toda cá. Isso é que é importante. O que é fundamental, e com a Touriga é muito fácil de fazer, com outras castas é mais difícil. É muito mais difícil de fazer com o encruzado do que com a Touriga, porque a Touriga naturalmente ela impõe-se. Uma Touriga do Alentejo continua a cheirar a Touriga, uma Touriga de Lisboa continua a cheirar a Touriga, uma Touriga do Douro ou do Tejo continua a cheirar a Touriga. A Touriga é uma casta absolutamente marcante. E marcante como é de facto a grande casta portuguesa nesse sentido. É a casta que temos que usar como bandeira, se quisermos. Agora, isso não significa transformar o país em Touriga. Até porque a Touriga, sendo embora marcante, tem expressões diferentes consoante a região onde está. E eu não tenho qualquer dúvida que a região onde ela se expressa melhor é a região onde nasceu, que é aqui o Dão. Nem sempre tem que ser assim. Atenção, nem sempre as castas dão o melhor na região onde nasceram. E posso dar-lhes alguns exemplos do contrário. O Alicante Boucher, por exemplo, nasceu em França e é no Alentejo que ele atinge o seu máximo esplendor. A Baga nasceu no Dão e é na Bairrada que atinge o máximo esplendor. Portanto, não é obrigatório que a casta atinja o máximo na região onde nasceu. Mas, de facto, com a Touriga assim acontece, como acontece com o Pinot Noir em Borgonha. Há Pinot Noir no mundo inteiro, mas um grande Pinot Noir de Borgonha não tem paralelo em qualquer região do mundo. E o mesmo se passa com a Touriga. A Touriga é uma casta originária do Dão, uma casta bem antiga do Dão, mas, de facto, é aqui que ela mostra o seu melhor. Dito isto, a Touriga esteve quase aniquilada no Dão. Antes da filoxera, representava quase 100% dos vinhedos tintos do Dão. Quase 100% das vinhas do Dão eram Touriga Nacional. Depois, como eu lhe expliquei, veio a filoxera, houve que replantar e quando se começou a plantar a Touriga, reparou-se que ela não produzia nada, zero. Produzia muito pouco. E os lavradores não podiam viver de meia dúzia de quilos de uva. E, portanto, teve que ser substituída por outros. Essas outras castas que entraram foram algumas mais antigas, como o Jean, outras mais modernas, como o Alfrecheiro, e outras ainda, já lá chegaremos, embora uma casta muito antiga, muito recente no Dão, que é a Tinta Roriz. E já vamos depois ver porquê quando chegarmos aos blends. Depois, porquê é que a Touriga, então, se tornou novamente uma estrela no Dão? Porque a partir dos anos 80 foi feito um intenso trabalho de investigação no sentido de apurar, de selecionar os melhores clones de Touriga. Normalmente, quando eu falo em clone, as pessoas ficam horrorizadas, começam logo a pensar em milho transgénico e coisas assim do género. Não. Clone não tem nada a ver com isso. Clone tem a ver com, se quiserem, com uma analogia, apuramento de raça, um pouco como se faz com os cães, apurando as melhores características da raça. E isto significa ir pegando naquelas cepas. Imaginemos que temos 10 cepas de Touriga Nacional. 9 não produzem nada e há uma que produz. Então vamos replantar aquela que produz, vamos aproveitar as varas daquela que produz, enxertando noutras videiras, de maneira a termos uma Touriga produtiva. De forma muito simplista, é isto. Ou seja, ir apurando a raça da Touriga. E esse apuramento de raça, que no fundo é clones de Touriga, levaram a que se conseguisse uma Touriga Nacional
que mantém todas as suas qualidades, mas que é bastante mais produtiva. Como fazemos sempre, eu ia dizer em Portugal, mas na verdade fazemos no mundo, passámos do 8 para o 80 e abusámos um bocado, de tal forma que hoje a touriga até é produtiva demais. E muitas vezes, para termos um touriga de grande qualidade, temos que cortar para o chão os cachos, fazer a tal monda em verde, quando ainda não está maduro, quando os cachos começam a pintar, ou seja, quando começam a ganhar cor, cortá-los para o chão, e se uma cepa tem 20 cachos, deixá-la ficar com 10, para termos a qualidade necessária. Porque, mais uma vez, e faço a mesma analogia, a uva é uma fruta como outra qualquer. Então, se tiver um pessegueiro com 500 pêssegos, aqueles pêssegos nunca vão ser grande coisa. Se eu tiver 50 pêssegos, se calhar vou ter ali assim uma fruta de grande qualidade. O mesmo se passa com a vinha, não há milagres. Obviamente que há janelas, digamos assim, nas quais eu posso trabalhar. Não quer dizer que para fazer um vinho de qualidade tenha que ter um cacho por cepa, não. Agora, dependendo da casta, porque isto varia de casta para casta, se calhar posso ter 7, 8, 10 cachos numa, noutra posso ir até aos 15, mantendo a qualidade, noutra se calhar não posso ter mais que 5. Agora, regra geral, uma diminuição de quantidade de uva numa cepa gera uma maior qualidade. Um aumento sobretudo grande, de quantidade gera uma menor qualidade. No entanto, isto tem tudo a ver com a economia do vinho, depende do preço a que eu quero vender o vinho. Não há problema nenhum eu ter uma vinha a produzir 25 toneladas por hectare. Porque se eu conseguir um preço de venda à saída da adega de 2 euros, para esse vinho estou a ganhar dinheiro. E há muitos vinhos em Portugal, sobretudo que são vendidos para exportação. A região de Lisboa, por exemplo, é um fenómeno nesse aspecto. A vender vinhos em produções muito elevadas, a preços muito competitivos e com muito boa qualidade. É evidente que não é com a Touriga Nacional, não é? É com outras castas. Mas é possível fazer isso. Agora, tudo depende do modelo onde queremos estar. Não nos podemos esquecer de uma coisa que é absolutamente fundamental. Todos nós temos uma paixão enorme pelo vinho, mas o vinho é um negócio como outro qualquer. O vinho não é feito para as pessoas perderem dinheiro, para os produtores perderem dinheiro. E, portanto, tem que ser pensado em termos de rentabilidade. Estávamos, portanto, no açoite, penso eu, não é? Portanto, temos então um alfrocheiro, 2 Touriga Nacional. Vamos passar aos 2 últimos vinhos que são blends. Diga, queria perguntar alguma coisa? Ok. Vamos passar aos 2 últimos vinhos. Portanto, o vinho número 5 é o Dom Vicente 2017, de uma empresa chamada Artemis, de Carregal do Sal. Custa cerca de 10 euros e é o blend, então, daqueles que temos aqui, alfrocheiro e Touriga Nacional. É o 4. O 4. Na verdade, são ambos alfrocheiro Touriga Nacional. Já agora apresento-vos o outro. O outro é aqui de Nelas, é o Pedra Cancela, vinha da Fidalga, 2018, alfrocheiro Touriga Nacional também. Os preços são mais ou menos idênticos, 10 euros, 9,5, 10 euros, ambos. E são ambos alfrocheiro Touriga Nacional, portanto até podem compará-los. Eu gosto muito da conjugação destas duas castas e acho que é com elas que se faz o melhor blend do Dão. É evidente que daqui podemos juntar outras coisas. Podemos juntar Jahan, que é uma casta que durante muito tempo esteve muito desprezada no Dão, mas que agora volta a recuperar alguma coisa. Já falamos disso depois na segunda parte da prova. Podemos juntar Tinta Roriz, quem gosta de uns taninos mais exigentes. Portanto, temos aqui 2 vinhos. Estes últimos 2 vinhos são, de facto, a cara do Dão. São vinhos que não são vinhos muito ambiciosos. Não estamos a falar de vinhos de 20 ou 30 euros, estamos a falar de vinhos de 9,5, 10 euros. Mas com uma excelente relação qualidade-preço. E que espelham aquilo que é o Dão. E o Dão é fruta, é macieza e é frescura. Se quisermos fruta, suavidade, frescura, equilíbrio. São 2 vinhos perfeitamente equilibrados. Tem a fruta quanto baste, porque por vezes, como eu digo, a Touriga Nacional pode ser excessiva em termos de fruta, e aqui o alfrocheiro dá-lhe algum equilíbrio. Tem suavidade de taninos e tem frescura de boca, que é muito importante.
estes dois últimos vinhos, dentro da sua relativa simplicidade, como eu digo, não são vinhos super ambiciosos, não são os melhores vinhos destes dois produtores, são vinhos extremamente atrativos e, sobretudo, vinhos gastronómicos. São vinhos que nós levamos para a mesa, extremamente flexíveis, com uma grande variedade de pratos e com uma ótima relação qualidade-preço. E este equilíbrio é, de facto, um equilíbrio difícil de atingir noutras regiões, porque muitas vezes temos mais concentração, temos menos acidez, temos mais intensidade, mas depois falta equilíbrio a outros níveis. Muitas vezes temos os vinhos demasiado taninosos, embora há castas que nós sabemos que são assim, como é o caso de uma baga, por exemplo, ou uma tinta roriz até. Aqui há equilíbrio. E é este equilíbrio que, para mim, caracteriza o Dão. Alguma questão? Então, vamos despejar estes 5 copos. Desculpa eu estar a manter um ritmo um pouco elevado, mas são muitos vinhos. Diga. Eu acho que este caminho é genial. E o Luís Lopes ter deslocado para estar connosco e no meio do silêncio que é aqui delas hoje e nesta atmosfera em que nos sentimos tranquilos e alguns como debutantes de um mundo e uma cultura que é do vinho e infelizmente em Portugal eu acho que começa sempre a dar os primeiros passos. E os primeiros passos é aqui eu queria pedir a todos os presentes, a próxima vez que vão para uma prova de vinho, com toda a tranquilidade, não porem os frutos. Tem aftas cheias. E isso, digo-vos uma coisa, o mais bonito é nós comunicarmos os outros. E isso não se pode fazer. Não se, a partir de hoje não se pode fazer. A partir de hoje não se deve. Em relação a algumas palavras do Luís Lopes, às uvas do Dão, às qualidades, às castas, em que aparece o alfecheiro como uma modernidade. Eu acho que quem estiver ligado ao ensino universitário ou ao jornalismo, a única palavra que eu consegui descobrir na língua portuguesa mais parecida com alfecheiro, alfosqueiro. Estou a dizer, mas alfosqueiro, não. Alfosqueiro é o nome do livro, também nasce no Caramulo, também todos, que eu passo em Toriga, outras linhas de água, e nós sabemos hoje que a água, de facto, é dona disto tudo desta vida e, portanto, talvez a ribeira, essa por cima ribeira do Alfosqueiro, que depois também tem um afluente que é o Farvinho, e quem viajar regularmente para Lisboa, para Viseu pelo A25, de Viseu pelo A25 para o Porto, para Aveiro, vai atravessar 2 vezes o Alfosqueiro e vai atravessar uma vez a Ribeira do Farvinho. A geografia e tudo isto, esta história, é tão forte e é já aqui. É assim que aparece Torigo, não é? E eu estou convencido que quando você anda à procura da galinha, do ovo, o povo está aqui. É possível. E pode ser uma corruptela da serra. Pode. Mas eu até lhe digo uma coisa para ajudar o seu raciocínio. É que no século XVII há um alforcheiro efetivamente registado como uva, mas é alforcheiro branco. Não há alforcheiro tinto. Sem dúvida. O enigma está já aqui. Mas é isso que tem toda a razão. E não há mistério. Depois, foi só um dia um bocado também, o teu trabalho. E é verdade, quer dizer, havendo na Península Ibérica tantos nomes para a Roriz, eu penso que está na altura de nós alinharmos para o teu prêmio. Ou pelo Aragonês, porque é de Aragão. Quando nasce o Rio Douro, quer dizer, ele nasce, o Tintas é um país, é de facto Aragão.
esplendor, faz ali um ângulo de reto absolutamente esplendor. E quando entra em Portugal, vai chamar de Italém. De facto, penso que os aleixões é que têm razão. E provavelmente, a Santa Isabel, ou pessoas de bom gosto, que sempre trouxeram a sua cultura, hoje o Luís Lopes, traz a dele, e nós partilhamos a nossa. Portanto, temos que acertar, penso eu, com uma terminologia para que esta cultura do vinho, que é absolutamente fascinante, também seja concebida. Estamos aqui a pensar que Italoriz não é a mesma coisa, entre aspas, estou a dizer, ou contemporâneo. Sabemos que sim. Para terminar um bocadinho, em relação à Toria Nacional. É verdade que, sendo uma qualidade de uva absolutamente espantosa e expressiva, alguns já entra em parte do discurso destrutivos, e tal, isto tem mais, tem menos. Quem souber, quem for sensível e faça a Toria Nacional, nós, claro, é Rio Grande do Sul, no litoral do Alentejo, vai conseguir sempre encontrar o grande equilíbrio e a grande sabedoria dessa grande senhora, que é a Toria, mas com todas as qualidades do mundo, que no fim de contas existem nesta arte da Noé, que é Portugal. Mas como estamos a dar os primeiros passos da cultura do vinho, e eu dou isto há 22 anos, lembro-me que engoli muito sapo e muito elefante quando se disse que em Portugal não havia nenhuma qualidade de uva digna de ser vinificada separadamente, vinificada, engarrafada. Felizmente, já passámos essa época de quê? Eu diria de analfabetismo enófilo. Pronto, por fim, volto a dizer, não sei se está aqui alguém da Câmara de Nelas. Está quem? Olá, está bem? Costas não conheço. Para felicitar por este momento de calma, de comunhão e de cultura vínica e enófila que nunca tivemos até hoje, porque a Feira de Nelas sempre foi presencial e para o Luís Lopes conhece muitas feiras do mundo e eu conheço só aquelas onde vou, é a feira mais fascinante e continua a ser da minha vida. Por isso também ontem não vi a inauguração, porque o mistério dessa mesma feira, que este ano passou a ser digital, a inauguração, eu seguia digital. Tenho dito. Muito obrigado pelas suas palavras. Estou de acordo com praticamente tudo o que disse. Tenho apenas uma divergência, digamos assim, relativamente ao passarmos a chamar Tempranilho à tinta roriz. Eu percebo a mais-valia internacional que pudesse advir daí, mas há dois aspectos que puxam mais para a desvantagem do que para a vantagem. Um é o facto de, já muitas vezes nos confundem com Espanha, como sabemos, não é? Muitas vezes os nossos vinhos ficam na prateleira dos vinhos espanhóis, nas lojas internacionais. O facto de termos um Tempranilho podia ajudar a aumentar essa confusão. Na verdade, quer queiramos, quer não, falamos de países vizinhos, nunca falamos de países irmãos. Nós temos alguns problemas com os espanhóis, na verdade. E esses problemas são problemas históricos, que não se esbatem assim de um momento para o outro, não é? Na verdade, se pensarmos bem, nós andamos em guerra com os espanhóis, ou andámos durante 700 e tal anos. As últimas batalhas com os espanhóis ainda foi no tempo das invasões francesas, há muito pouco tempo, há 100 e tal anos, não é? Portanto, foram as últimas guerras que tivemos com os espanhóis. Portanto, Portugal e Espanha nunca se deram muito bem. E chamar Tempranilho à casta tinta roriz aragonês, que obviamente vem de Espanha, é a sua origem, podia de alguma maneira causar essa confusão, quer interna, quer externa. Depois há um segundo argumento que eu adito a isso, é que nem em Espanha eles lhe chamam Tempranilho a todo lado. Como sabe, chamam Tempranilho em Castela, mas depois é Sensibel, é Tente Fino, é Ul de Lebre, é Tinta del País, há sete nomes para a Tempranilho em Espanha, porque em cada uma das regiões ninguém quer chamar-lhe Tempranilho. E vá dizer a um riojano que Tinto Fino é a mesma coisa que Tempranilho. Ele vai dizer que nunca na vida, que Tinto Fino é uma coisa completamente diferente de Tempranilho, não tem nada a ver com Tempranilho. Sabemos que é a mesma casta, mas enfim. Portanto, são dois argumentos que de facto... diga.
mais tempo. Com a sinonímia de tinta rosa. E existe como Aragonês no Alentejo há muitos anos também. Sim. Para mim, eu sou do norte, desculpem, eu estou a dividir, separar o norte do sul, mas para mim será sempre tinta rosa. Bom, mas interessa talvez apenas explicar como é que ela chegou aqui, como é que ela veio parar ao Dão, porque de facto é uma casta recente. E ela chegou ao Dão através do Centro de Estudos de Nelas, Centro de Estudos de Vinhos do Dão. E porquê? Precisamente para resolver o problema da falta de produção da Touriga Nacional. Ok, a Touriga Nacional produzia pouco, a Touriga Nacional era quase inexistente no Dão dos anos 60, 70 até aos anos 80, e as castas que a substituíam era a Baga e o Jahan. Eram as castas que faziam de Touriga Nacional. E faziam de, no sentido da produção. Eram castas produtivas, eram castas que davam rendimento ao lavrador. Aquilo que o engenheiro Alberto Cardoso Vilhena, portanto, cujo nome homenageamos neste concurso, pensou foi, então eu vou buscar uma outra casta que seja também muito produtiva, mas que tenha mais qualidade e, sobretudo, mais cor, que era o que faltava aos vinhos do Dão, e o Jahan não tinha cor, que tenha mais cor que aquilo que temos, que é a Baga e o Jahan. E foi assim que veio a tinta Roriz. Portanto, a tinta Roriz é muito recente no Dão. Muito recente. É uma casta que veio de fora, que veio do Douro para o Dão e que é muito recente, muito jovem. Eu confesso que não sou muito fã da tinta Roriz no Dão, sei que há muitos produtores e enólogos que o são, mas hoje em dia, com a Touriga Nacional que temos, com o alfrocheiro que temos no Dão, com a melhoria da viticultura que foi buscar qualidades ao Jahan que não existiam nos anos 50 e 60 e 70, eu acho que hoje não precisamos da tinta Roriz. Mas essa é a minha opinião no Dão. Obviamente, o que é que a tinta Roriz traz de positivo? Obviamente, a produção, mas hoje em dia o critério já não é esse. O critério do produtor de vinho já não é ter muita uva, é ter uva de qualidade, e sobretudo numa região de minifúndio, como é a região do Dão, que importa é ter uvas melhores e vinhos mais valorizados, portanto não é por aí. O que traz de qualidade a tinta Roriz, efetivamente, é taninos mais poderosos. Mas os vinhos do Dão não têm que ser vinhos rijos para serem longevos, como já está mais do que provado. Para isso, basta, de facto, o equilíbrio ácido deles, que os leva bastante longe. Portanto, já falámos da tinta Roriz, que é precisamente a casta que entra neste lote do primeiro vinho, que é o titular Reserva 2017, da Caminhos Cruzados, que é a Touriga Nacional, alfrocheiro e tinta Roriz. A tinta Roriz visa aqui assim dar um pouco mais de garra ao vinho, de garra tânica. Mas ainda assim, a Touriga Nacional e o alfrocheiro são preponderantes, sobrepõem-se. E o vinho mantém todo o caráter Dão da sua macieza, embora com uma certa garra, mas continua a ser um Dão. A tinta Roriz não tira o caráter Dão, porque a tinta Roriz acaba por ser uma casta muito mais neutra do que a Touriga Nacional ou até que o alfrocheiro, em termos de caráter. E, portanto, facilmente se integra dentro dos vinhos do Dão sem os desvirtuar. Agora, há necessidade? A meu ver, não há. Mas isso é uma opinião muito pessoal. Acho que com a Touriga Nacional, o Jahan, o alfrocheiro e a Baga, não podemos esquecer a Baga, continuar a fazer vinhos de qualidade no Dão, desde que bem tratado e desde que consigamos reduzir a sua tendência para produzir demasiado, consegue-se ter tudo aquilo que é preciso ter em termos de castas tintas do Dão. Temos aqui um vinho de 13 euros, com um enorme equilíbrio, com uma fruta muito bonita e que mostra bem o que é o caráter dos vinhos do Dão. O vinho seguinte é o Val Divino, Reserva 2015, portanto mais velho, aqui já recuamos mais 2 anos, o primeiro é 17, o segundo é 15, o preço é o mesmo, 13 euros. Este vinho é de Tondela e temos aqui uma casta adicional que é o tal Jahan. Jahan, que sendo embora uma casta muito antiga, é uma casta que veio do Bierzo, de Espanha, onde se chama Mencia, veio para o Dão para dar produção. Veio para o Dão quando a Touriga Nacional morreu, basicamente. E veio para o Dão para que os produtores conseguissem ter um modo de vida. Claro que o Jahan, quando é super produtivo,
tem tendência para perder ainda mais cor, já nunca fez vinhos com muita cor, mas quando é super produtivo tem menos cor ainda, e tem menos graça, tem menos categoria, tem menos qualidade. Na última década e meia, alguns produtores começaram a olhar de outra forma para o Jahan e perceber, se eu tratar bem o Jahan como trata a Touriga Nacional, se calhar tenho melhores resultados. E então percebemos que, tratando bem o Jahan, consegue-se um vinho de muito grande nível. E há alguns Jahans extremos, e temos aqui o produtor de um deles, que são vinhos de topo, e que, completamente diferente da Touriga Nacional, mas não são de modo algum inferiores à Touriga Nacional. São completamente diferentes. Mais para o lado de um Pinot, se quisermos, com taninos muito suaves, muito redondos, mas uma fruta lindíssima. O Jahan é perfeito para fazer vinhos jovens, mas também envelhece bem. Aqui há uma mistura de várias castas. A Touriga Nacional, o Alforcheiro, a Tinta Roriz e o tal Jahan. Que, tal como o Alforcheiro, chegou ao Dão no início do século XX. Isso hoje é claramente uma casta emblemática do Dão, tal como é o Alforcheiro. Eu acho que muito mal seria do Dão se os produtores e os agentes económicos e as instituições resolverem fazer do Dão uma região de Touriga Nacional e encruzado. Vai-se perder muita coisa, vai-se perder muita capacidade diferenciadora e vai-se perder qualidade também. O Dão vive desta mistura, tendo, embora, que ter uma espinha dorsal, um caráter que o defina. E esse caráter está na Touriga Nacional nos tintos, está no encruzado nos brancos. Agora pode-se colocar mais coisas em cima disso. O terceiro vinho tem Touriga Nacional, 60%, é o Vila Jardim, 2016. É a primeira colheita, portanto é uma estreia. Vila Jardim Santar, 2016, do produtor Santar Vila Jardim. Tem 60% de Touriga Nacional, 30% de Alforcheiro e 10% de uma casta que é autorizada há muitos anos para o Dão, mas muito pouco usada, que é o Alicante Bouschet. O Alicante Bouschet é uma casta de origem francesa, mas que está em Portugal e sobretudo no Alentejo há bem mais de 100 anos e que já é autorizada no Dão desde os anos 60, 70. Mas raramente usada. É uma casta tintureira. O que é uma casta tintureira? A maior parte das castas tintas, a esmagadora maioria, 99,9%, são uvas que, se nós tirarmos a pele da uva e espremermos apenas a carne, o bago da uva, vamos ter um sumo branco e não um sumo tinto. Não é? Porque aquilo que dá cor ao vinho é a pele da uva, é a película da uva. Com o Alicante Bouschet não é possível fazer isso, porque se nós lhes tirarmos a pele, o bago é vermelho. E por isso é que é uma casta tintureira, uma casta que dá muita cor ao vinho. E apareceu no Dão, já há muitos anos, precisamente para suprir a falta de cor do Jahan. Mas acabou por não ser muito diversificada e hoje são muito poucos os produtores que utilizam Alicante Bouschet no Dão. E de facto não faz falta hoje em dia. No entanto, o Alicante Bouschet tem uma característica muito interessante, que é uma casta que conserva uma ótima acidez. Para além da cor, tem taninos sólidos e uma excelente acidez. Tem também tendência para produzir muito. E, mais uma vez, se a deixamos produzir muito, a qualidade nunca será brilhante. Este vinho, se repararem, tem uma garra tânica que não encontramos nos dois anteriores. Quer o titular, quer o Valdivino, são vinhos mais suaves. Este tem mais garra. E é um vinho de 16, portanto é um vinho já com algum tempo. Eu atribuirei essa garra que ele tem, eventualmente, aos 10% de Alicante Bouschet. O Alicante Bouschet é uma casta tânica, tem bons taninos. Quanto a preço, os dois primeiros 13 euros, este terceiro andará pelos 16. Mas reparem, temos um vinho com 14,5 de álcool e 5,95 de acidez. 5,95 para um tinto é muito bom. E se juntarmos o álcool que ele tem, a acidez e o tanino, vamos ter aqui um vinho para muito tempo.
Passando ao vinho número 4. É o Índio Rei, Grande Reserva 2015, da Amora Brava. Aqui temos Touriga Nacional, Alfrocheiro, Tinta Roriz e uma outra casta que eu gosto particularmente, que é a Tinta Pinheira, também chamada Rufete. Mais uma vez, uma casta que, devido à pouca cor, foi sendo desprezada no Dão, mas que eu reputo de muito interessante. Eu acho que é possível fazer coisas muito boas com a Tinta Pinheira. Já há alguns vinhos extremos, sobretudo na beira interior, mas também no Dão. Lembro-me, por exemplo, de um que provei há pouco tempo, de um Tinta Pinheira da Adega de Penalva, a um preço quase escandaloso, de baixo, para a qualidade do vinho. Um vinho muito interessante. O Rufete é uma uva que, em certa medida, se assemelha ao Jahan, mas com mais frescura ácida. Um vinho com muita vibração, muita delicadeza e uma fruta muito, muito pura. Muita cereja. E aqui neste lote de Índio Rei temos eles não dizem a percentagem, mas temos uma percentagem de Tinta Pinheira, de Rufete, portanto. E era uma daquelas castas clássicas e antigas de toda a beira, toda a região das beiras. Havia um pouco na Bairrada, nas Vinhas Velhas, mas havia sobretudo no Dão e na beira interior. Portanto, toda esta faixa beirã, que vai de Figueira de Castelo Rodrigo até ao litoral, tinha bastante Rufete. Mais uma vez, equilíbrio, harmonia. Estamos a falar de um vinho de 2015, portanto não é propriamente um jovem, mas está aqui para estar. E muitas vezes, quando pensamos num vinho para estar, ele não tem que estar duro. Às vezes dizem, não, este vinho vai durar muito tempo porque ele está muito duro. Um vinho que nasce duro, nasce desequilibrado. Nunca vai ser suave passado 10 ou 15 ou 20 anos. Nem pensar, continuará desequilibrado. O equilíbrio tem que estar à nascença do vinho. Agora, há naturalmente regiões e vinhos com taninos mais sólidos. Se provarmos um Barolo italiano, é completamente diferente de um Chianti. Um Chianti será um vinho mais redondo, mais polido, um Barolo um vinho cheio de nervos, cheio de garra. É mesmo assim. Agora, um não é necessariamente mais longevo do que outro. Tudo tem a ver com o equilíbrio. Embora o tanino seja efetivamente um fator importante de longevidade. Passamos para o último vinho, que foi o vinho que os provadores, os 7 provadores do concurso, 7 enólogos do Dão, escolheram como o melhor vinho tinto, que é o Quinta de Sirlin, Grande Reserva, de 2016. Um vinho de Tondela, feito de Touriga Nacional, Alfrocheiro e Jahan. Portanto, as tais castas emblemáticas do Dão. Touriga Nacional, Alfrocheiro e Jahan, custa 25 euros. A ficha técnica do vinho diz que ele passou 24 meses em barrica. É muito tempo de madeira, efetivamente. E sentimos a madeira no vinho, só que o vinho tem estofo para aguentar. Muitas vezes perguntam, então, mas quanto tempo é que esse vinho teve na madeira? 12 meses, 14, 8? É completamente indiferente. Porque depende do vinho e depende da colheita. Um enólogo que trabalhe por receita, no sentido de dizer, não, eu ao meu vinho, um enólogo que me diga, eu ao meu vinho dou sempre 10 meses de barrica, eu não lhe digo porque tenho vergonha, mas penso, és parvo. Porquê? Porque as colheitas são todas diferentes. Se ele no ano entende dar 10 meses, porque acha que deve ser 10 meses, ótimo, mas o vinho do ano seguinte vai ser um vinho diferente, que se calhar vai pedir 8 meses ou pedir 14 ou 16. Portanto, trabalhar com receita para fazer vinho é a coisa mais imbecil que pode existir à face da Terra. Portanto, quando me perguntam quantos meses teve o vinho de madeira, é completamente irrelevante. Não tem qualquer significado. Teve aquilo que se entendeu que tinha que ter. E o que se entendeu este ano deverá ser diferente do que será no ano seguinte ou que foi há 2 anos atrás. Porque o vinho é diferente. As características do ano são diferentes. O vinho tem mais ou menos tanino, tem mais ou menos corpo, tem mais ou menos acidez. Portanto, reage, interage de maneira diferente com a madeira.
A madeira é uma ferramenta, não pode ser um objetivo em si. Está lá para tornar o vinho melhor. E só se justifica a sua utilização se ela efetivamente melhorar o vinho, o tornar melhor. E é para isso que existem muitos tipos de madeira, com características muito distintas, e até madeiras apropriadas para determinadas castas e desapropriadas para outras. Aqui a madeira é sensível, porque 24 meses de madeira são 2 anos, mas, de facto, o vinho está lá. O vinho tem estofo para aguentar, tem garra, tem volume para aguentar. E, mais uma vez, isto tem a ver com o estilo de cada casa. E cada casa tem que entender fazer de maneira diferente, ou deveria entender de maneira diferente. O produtor absentista não me merece, sinceramente, muito, não digo respeito, talvez uma palavra demasiado forte, mas não me merece o mesmo valor daquele produtor que sabe o que quer, define a sua estratégia, define o conceito de vinho que quer produzir e depois o enólogo o que tem que fazer é traduzir aquilo que o produtor quer fazer. Não é o enólogo que tem que definir o vinho. O dono do vinho é que tem que definir o vinho. Tem que definir o estilo de vinho que quer. E é bom que definam um estilo que seja o seu. É evidente que é muito difícil fazer diferente de tudo, porque está tudo inventado. Mas, se temos um terroir, e terroir é uma palavra complicada, hoje muito abusada, mas o terroir basicamente é a mistura de um conjunto variado de fatores, solo, clima, casta e fator humano, e a intervenção do homem, que é absolutamente fundamental e talvez a mais determinante de todas dentro do terroir. Juntando todos esses fatores, se tivermos um terroir que nos encaminha em determinado sentido e para determinado perfil de vinho, então é isso que temos que seguir. Tomando todas as opções que temos que tomar, porque os vinhos não se fazem sozinhos, não há vinhos naturais, isso não existe. Os vinhos fazem-se através da intervenção humana e somos nós que os encaminhamos num ou noutro sentido. E encaminhá-los neste sentido ou naquele, em meu entender, e sobretudo quando falamos de pequenas produções, como é o caso sobretudo do Dão, que é uma região de minifúndio, com muitos produtores relativamente pequenos, eu acho que o principal objetivo de um produtor relativamente pequeno, 10, 15, 20 hectares de vinha, é tentar ser diferenciador, tentar fazer vinhos diferentes. Não querer fazer o mesmo vinho que faz um produtor que tem 150 hectares. Porque é na diferenciação que está depois a sua mais-valia futura. E essa diferenciação tem que ser definida pelo produtor. O enólogo é a pessoa, o técnico, o profissional que o vai ajudar a chegar lá. Mas se o produtor não sabe o que quer, nunca terá futuro. Perguntas? Se não há, espero que tenham gostado da prova e espero vê-los por cá para o ano, na Feira do Vinho do Dão. E aí esperemos que já com outras condições. Obrigado a todos.